Bom dia, pessoal. Me chamo Bruno, sou da área fiscal. Qual é o intuito do webinar de hoje? Nós temos uma série que é Pergunte ao Técnico. São situações que vocês possam ter dúvidas ao longo do tempo e não tiveram tempo de parar, de repente, para o suporte ou mandar um e-mail, né, por aquela correria que a gente tem na semana e no mês inteiro, praticamente. E aí agora seria o momento, se vocês tiverem dúvidas como um todo, né, qualquer situação do sistema do Enlivros, seja do simples, seja do presumido, seja do real, eu estou aqui justamente para responder. Pode ser coisa mais simples como a coisa mais complexa, não tem problema nenhum. Abrindo esse campo de perguntas, queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, algum detalhe que vocês gostariam de tirar junto ao sistema. Bom dia, tudo bem? Oi, Jair, tudo bem? Eu tenho uma dúvida com relação à importação do XML. Quando a gente importa lá no XML Importer, tem um e-mail que eu recebi que isso seria importado automaticamente no Inlivros. E até hoje ainda não está acontecendo isso. Não sei se falta alguma coisa. Tá falando da integração automatizada, correto? Isso aí. Maravilha. Essa parte, quando uma empresa não está importando, a gente tem que revisar alguns pontos para ver o que está acontecendo. Como é que ele funciona de uma maneira assim, vamos supor, da lógica dele? Eu tenho um e-mail na central digital e esse e-mail é colocado lá no emissor do cliente. Então, assim, se eu colocar esse e-mail, não é vou mandar uma nota, eu tenho que lembrar de colocar o e-mail da central. Assim, todos os sistemas têm um campo normalmente e tu indica um e-mail para que vá uma cópia para ele. E a central digital via essa situação, ela vai funcionar para NFE, NFC e CTL, essas questões aqui. A nota de serviço é um outro processo, também a gente pode verificar aqui. Então, a pessoa vai emitir a nota em conta central, então eu tenho que colocar aqui como se fosse um mapa. Então, emite a nota vai para a central e a central carrega o banco de dados. Essa é a teoria que deve acontecer quando usa a central digital. Qual é o tempo que leva isso? Eu emito uma nota em até 1 hora. Pode levar 10, 15 minutos, mas o prazo máximo é 1 hora de cada ciclo de envio de notas. O que eu tenho que verificar para fazer ele completo? Primeiro, nós temos aqui em escrituração, a instrução automatizada aqui neste ponto aqui. Só que para ele acontecer, eu tenho que estar integrado as duas bases. O XI tem que estar integrado com o fiscal. Porque, por exemplo, nossa base do fiscal, do contábil, do DP, é o data sempre dados 2, lá que tem dentro da base de dados. Antigamente, o XML Importer era uma base separada, era o XML final. A data sempre dados.xml. Ele era um pouco separado. Para funcionar de fato, as duas bases têm que estar unificadas. Esse pode ser o primeiro ponto que pode estar acontecendo. Porque se eu não unificar, o XI não vai receber a nota. Aliás, acaba recebendo a nota, mas não transfere para o fiscal, porque a base não é a mesma. Então eu preciso integrar esses dois. Como é que eu sei que não está integrado? Deixa eu abrir aqui deixa eu localizar aqui o XI. Você vai atualizar rapidinho o XI. Como é que eu consigo perceber de primeira que a base não está integrada? Vocês estão chegando aqui no rodapé do sistema, aqui no Tec Conexão. Se a base for data sample dados 2, tanto no XI quanto no Livros, eles estão integrados no mesmo local. Se data sample dados, normalmente vai ser esse caminho. Se os dois estão no mesmo caminho, data sample dados 2, eles estão integrados. Agora, se o XI tiver C, data sample dados XML.ib, eles estão separados. Se são bases diferentes, então logo tu não consegue fazer a integração. Esse é o problema. Vou pegar mais uma questão aqui também para poder auxiliar. Estou pegando um outro livros aqui para demonstrar um detalhe. Ó, esse aqui seria uma base que está os dois integrados aqui no fiscal. Ele já vai abrir aqui o XML Importer aqui também. Vou abrir os dois juntos para a gente verificar. Aqui, por exemplo, não é o mesmo caminho, mas só para demonstrar onde é que está no rodapé, que aqui, ó, ele está com data sample dados 2.ib. Então essa base ela pode compartilhar com livros, tudo certo. O problema é quando tá data sample dados xml.ib. Aí a base não está junta. Esse é um ponto.
Aqui no fiscal, cada empresa tem que configurar. Então aqui, por exemplo, na configuração que fica dentro da escrituração fiscal automatizada, tem esses 2 ícones aqui. Eu tenho por costume fazer o atalho aqui na área de trabalho. Então aqui eu tenho que configurar os documentos que eu vou ter. Se tiver faltando na empresa que tu testou essa configuração, ele não vai receber do XI. Então, por exemplo, aqui, vou pegar a NFE. O que eu estou dizendo aqui para o sistema? Que ele vai integrar a NFE, o grupo condizente, vai integrar já com o contábil e já vai também ter essas condições aqui de redução de base de cálculo, situações gerais. Então aqui ele está pronto para recepcionar a NFE vinda do XI. O cupom a mesma coisa, também está pronto para recepcionar. E a NFS seria uma outra questão, mas também já está pronto para receber. Então, Jair, nesse caso específico que você me passou, o ideal é passar diretamente com o suporte para ver em que ponto que está faltando. Se é a imagem que não está integrada, se é essa configuração que não está feita. E outro detalhe muito, mas muito importante. O certificado digital da empresa tem que estar ativo. Tu vai incluir o certificado digital da empresa e que valida para a gente poder pegar essas notas. O certificado da própria cliente. Se ele tiver validade, ele vai criar automaticamente um monitoramento. Então, quando eu incluo um certificado digital, ele pergunta: "Tu deseja monitorar?". Se eu disser que sim, ele vai criar aqui um monitoramento automaticamente dentro do período do certificado. Então, se tiver que revogado, se não tiver monitorando, também é um outro indício que é o motivo que não está baixando. Então, base não integrada, a configuração no fiscal, que não está recepcionando, e no certificado digital. São 3 pontos que eu olharia. Mas para ter mais tranquilidade, eu iria via suporte, de preferência por telefone, para poder matar essa charada aí, porque deve ser coisa pouca, porque ele funciona muito bem, essa parte aqui. Vocês conseguiram explicar mais ou menos, Gê? Tranquilo? Tranquilo, já verifiquei que os 2 estão na mesma base, não estava ativado aquele monitoramento ali que tu falou, acabei de Joia. e também aquela outra tela de configuração do tipo de documento, Essa aqui? essa aí, eu vou Uhum, abrir agora e vou tentar configurar conforme tu mostrou ali. perfeito. Tem que estar sendo monitorado bonitinho lá na parte do XY, tudo certinho. E também, Jair, só para complementar, dentro do XY, nos parâmetros, essa parte também é importante, tá? Dentro do XY, eu tenho esses 2 parâmetros aqui, ó. Eles têm que estar ligados, os 2. O que usa central digital e que já integra com livros. Se esse aqui tiver como não, como estava agora há pouco, que é meu exemplo, ele já não vai integrar. Já estou monitorando aqui também. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitando o sexto, tem uma galera aqui hoje, coisa boa, bacana mesmo. Então pode ser qualquer tipo de pergunta que vocês tenham tido no fiscal, ou de repente uma situaçãozinha que assim, basta, poderia ser uma situação um pouquinho mais assim, assado, algum relatório. Se vocês perceberam, as telas de itens mudaram um pouquinho. Na última versão, se vocês notarem, já tem as informações já tinha a questão do IBS, CBS para a reforma tributária, mas agora tem mais informações do item abaixo, onde eu consigo ver também a classificação do IBS, CBS e os detalhamentos desses valores aí. Claro, lembrando sempre, tem que estar no XML da nota. Então, se não tiver essas informações no XML, ele não vai captar. Então, nessa última versão agora, já estava liberado da 731, mas a 732 já é mais completo, saiu ontem, inclusive. Vocês podem fazer o uso dela e no item da nota vocês vão notar que mais abaixo vai ter essas informações. Ô Bruno, tudo bem? Opa, tudo bem? Tranquilo. Me diz uma coisa, eu tô com uma situação que é recorrente, não sei se seria o tema, mas a pergunta é a seguinte: eu vou fazer as importações dos arquivos e acho que na validação da GIA na validação da GIA, ele me dá um erro dizendo que, deixa eu abrir aqui para olhar. O valor da redução da base de cálculo precisa ser maior do que zero. Aí o que acontece? Quando eu para CST 20 e CST 70. E Uhum. quando eu vou olhar no XML, ele tá com esse valor lá, tem um valor, ele não qual é a configuração que eu preciso fazer para pegar essa redução? É nas notas de entrada, né? Isto. O que que acontece? Até vou
apagar essa configuração toda aqui, só vou pegar uma. O que acontece? Quando eu importo o fornecedor pela primeira vez, ele vai abrir uma tela. Deixa eu pegar uma nota qualquer aqui, eu tenho umas notas de exemplo. Vamos fazer na prática. Vou pegar uma de dentro do status. Ok, a nota é de agosto de 2024. Eu vou fazer a importação dela. Tá, mas e quando não é a primeira vez que tu importa? Desde o Eu vou dar as duas situações, tá? Não te preocupa. É só pra ver em que ponto que acontece a questão. Hoje tudo começou, na verdade, né? Esse cara aqui, ele tá com configura. Vou voltar aqui pra opção. Justamente foi o primeiro. Vamos lá. Quando eu pego o fornecedor pela primeira vez, pessoal, e às vezes não, a pessoal passa dessa tela colocando o associar automático. E não tá errado colocar o associar automático. Todos os fornecedores vai dar com um verzinho aqui. Ele vai. Qual é o intuito dessa manutenção de CFP por fornecedor? É dizer como é que tu vai dar entrada naquela nota de acordo com a tua empresa. Mas qual é a situação real que acontece quando depois que tu associa automático? Se eu deixar associar automático, não necessariamente vai dar certo. Por que que eu digo isso? Porque depois que eu associo automático, eu tenho que entrar nessa configuração e dizer exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, 502, o fornecedor aqui, a Braille, ele vai me sugerir a 1102, que é a inversa dela. Mas não quer dizer que a sugestão seja a realidade. Ele pode ser um uso consumo. Então seria o momento de definir qual é a CFOP que ele vai entrar. Essa é a parte de entrada de CFOP. Acontece muito, vamos supor pegar uma empresa de comércio. Se ele é uma 501 da que eu comprei da indústria, ele vai sugerir 1101, porque é a inversa dela. Mas é o ponto que eu troco para 1102 pela entrada de forma correta. O problema que tu me questionou, ele tá aqui, ó, nos códigos para dar entrada. Aqui são os códigos que vêm do fornecedor e eu não troco. Na minha direita é os códigos que eu vou dar entrada, de fato. Então o que eu preciso saber inicialmente? Quando vem ferimento da Braille, eu realmente entro de ferimento na minha entrada? Sim ou não? Se for, ok. Se não for, troca. Porque não quer dizer que veio uma CST Y no fornecedor, que é a mesma que vai entrar para mim. Outro exemplo clássico. Vamos fazer de conta que aqui atrás é uma substituição tributária. Comprei lá da, sei lá, da Ambev, da vida. Ele paga a substituição tributária na 10. E o sistema vai sugerir 10 porque para o ICMS eu não tenho códigos de entrada e de saída, de débito e de crédito. Ele usa o mesmo código. Mas seria o momento de colocar ele para 60, quando eu sou substituto tributário. Então, se eu não faço aqui, por exemplo, na questão dos 60, e eu mantenho o 10, ele entra como crédito, substituição tributária e o valor não bate da nota. E dá um monte de problema. Então, se eu sou substituto tributário, eu boto 60. Se vem 20 do fornecedor, eu tenho que avaliar se ele vai ter que entrar com 20, que não necessariamente ele deveria entrar com 20. O código que você colocar aqui, ele vai definir, só que quando vem com 20, ele imagina que a base tem uma redução. Se a base vier cheia, vai dar justamente esse erro, ou 20 ou 70, né? Que daí o valor de base de cálculo não tem o valor a menor. Então, o maior problema pode estar aqui, que está acontecendo com a maior parte das empresas de vocês. Outro detalhe importante, aqui nessa parte, ó. Se tomar IPI SD na faixa no contábil, normalmente vocês deixam esse cara marcado. Só que esse segundo também é um vilão. Porque se o prédio estiver subdividido nos itens compondo a base dos impostos, beleza, eu marco. Mas não é todos os fornecedores que fazem isso. A grande maioria faz isso. Mas tem fornecedor que não faz isso. Aí eu desmarco esse cara. Então vai depender muito da análise da nota que está entrando. E é aqui que eu vou definir para o sistema como é que aquele fornecedor vai entrar naquela CFOP. E com os códigos CST corretos. Aí a pergunta que me foi feita. Beleza. E agora? Como é que eu resolvo
isso já está feito. Aqui nessa página, até para localizar para vocês onde é que fica, eu coloquei a palavra Manu aqui na árvore de busca e vai ter manutenção de CFP por fornecedor. Eu tenho por costume fazer um atalho aqui na frente dele, né, lá na minha outra base que eu trabalho sempre com ele, tá na minha vista aqui. Vai estar todos os fornecedores que você já configuraram até então. O ideal aqui é apagar todo mundo. Podem apagar, não tem problema nenhum. Eu apagaria quando tem um movimento de 300 fornecedores, 1000 fornecedores que já passaram pelo sistema. 2.000 fornecedores, eu apago tudo. E nas próximas importações você vai arrumando conforme eles vão entrando por demanda. Porque não vai ser num mês que tu vai ter todos aqueles fornecedores de novo. Isso aqui é só uma associação, é só dizer para o sistema o que ele deve fazer. Ele não vai excluir as notas. Ele vai excluir essa configuração. Ele não é retroativo. Então, o que vocês acertarem daqui para frente, ele vai valer. Não vai mexer no que foi feito. Então, eu apagaria tudo, a não ser que esteja apenas 20, 30, 40 fornecedores apenas. Aí vale a pena alterar um por um, fazer o devido ajuste. Se não for dessa forma, eu aconselho a vocês a excluírem tudo. E o material que eu posso indicar, que é interessante ali, aqui no assessoria profissional que está me perguntando como é que é seu nome, desculpa, Davi, Davi, lá no YouTube, esse assunto ele é muito longo, não daria para fazer dentro de um webinar somente ele, porque como a ideia hoje é amplo, né, dúvidas gerais, o que que eu vou te aconselhar? Lá no canal do Data Sempre no YouTube, eu fiz um vídeo só sobre esse assunto, somente sobre esse assunto. a minha intenção era participar deste web, porque como eu sei que fica gravado depois, a gente tem o acesso lá pelos. Ah, então já que tem mais essa daqui, tem que olhar esse aqui também. Aqui é só para te dar um feedback do que pode estar acontecendo para você e como dar uma ajuda para poder solucionar. Mas se você quiser mais e mais detalhes, só sobre nota de compra, esse vídeo é ideal. Eu falo só das duas situações, para quem está começando com um fornecedor novo e quem já tem na base os fornecedores na configuração para fazer o devido acerto. Então fica muito mais fácil aqui. E só vou dizer uma coisa para vocês, bem sincero, tá? O maior vilão dos pés de vocês é esse cara aqui. Por isso que eu fiz um exclusivo só dele. Então, se esse cara não está devidamente configurado, dá todo esse problema. Acontece também quando a pessoa desenquadra. Porque, por exemplo, eu estou no Simples Nacional, por exemplo. Ele vai indicar os códigos aqui embaixo dos CSTs, principalmente a parte de CM, como CSOSN, com 3 dígitos, né? Quando eu mudo o regime, eu tenho que refazer essa configuração, eu tenho que apagar tudo e mandar ele refazer conforme demanda, conforme eles vão aparecer os fornecedores. Porque se eu mantenho os códigos CSOSN, vai dar erro na GIA, dizendo que o código não é segundo tabela B, os códigos próprios do ICMS para o regime geral. Então tem mais esse outro detalhe também. Então, em alguns momentos, eu tenho que ver esse cadastro aqui para deixar ele lisinho e tu validar teu SPED fiscal e não ter esse problema do 2070, que é quando o valor da base está maior e eu estou usando o 2070 está errado, ele tem uma base reduzida. Vocês conseguiram explicar? Tranquilo? Sim, ficou bem prático agora para conseguir ajustar isso daí. Não tem, tá, a gente entende. Ali, ajustando isso daí também vai ajustar aquelas informações ou aqueles campos de importação do valor de ICM quando vem, quando não vem. Exato. Ou aí já é a programação do CFAP. Perfeito. Claro, eu posso bloquear coisas. Assim, se eu fizer informações na CFOP, pessoal, vocês têm que tomar de regra que se eu mexer na CFOP, vale para todas as empresas. Todas. Então não é interessante, depende muito do caso. Agora, vamos supor assim, aquilo que eu falei de substituído, tá? Vamos pegar um cenário aqui, ó. Vamos fazer eu nunca mexo na esquerda, tá? Só para dar um exemplo. Vem uma 5403. O sistema vai sugerir um 403. Isso aqui deve ser o maior problema de vocês, até naquelas empresas de bebida. Acho que aquilo lá é batata para dar problema. Aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar 10 do CM e vai largar 10 aqui. Ele vai ficar exatamente assim. Aí, como eu não quero que só o valor contábil e outras, que não vai ter valor de CMS, aqui deveria ser 60, porque eu sou substituto tributário, já foi pago na indústria. Então, aqui tu já mata esse problema. Ou ainda, a pessoa ainda estava cadastrado como simples, né? Aqui ele estaria como 201, forma errada.
Mesmo se a pessoa tivesse permanecido no simples, o correto aqui seria o 500, porque o 500 equivale ao 60 do geral na condição de substituído. Se eu deixar o 201, é como se eu estivesse acreditando ST no Simples Nacional, porque o 201 existe. Mas a questão da saída, né? Pagamento do ICMS por sucursão tributária que permite crédito. Mas tem N situações, né, pessoal? A gente pode trabalhar caso a caso. Mas boa parte vocês não têm resolvido nessa parte aqui da manutenção do CFP por fornecedor. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem o momento. Não, muito obrigado. A minha principal era essa. Vou olhar lá e depois esse videozinho nosso aqui, esse webinar, fica salvo na nossa informação, né? Devo no YouTube, tá? Só não posso precisar o tempo, 2 dias, mas pode ser que demore um pouquinho mais, mas é realmente rápido, não demora tanto tempo assim, tá? E Não, de não, o importante era assim, o webinar depois fica dentro do YouTube ou fica lá dentro da nossa informação? YouTube, no YouTube, né? Assim como a gente fez a DIP, que foi a última que eu fiz, né? Foi quanto foi um mês atrás. Eu também tá saí de férias, assim, também, a gente é filho de Deus. E aí, no caso, não só ela, mas tem várias outras situações que você consegue ver dentro do YouTube, situações específicas, tá? Por exemplo, inventário, escrituração automatizada. Já tivemos um Pergunte ao Especialista já há uns 5 meses atrás, a Renfe, então tem informações bem completas também dentro do YouTube. Porque às vezes sabem que as pessoas não têm tempo naquele momento de resolver alguma questão, e quando tá mais calmo ou até enfim, no horário inverso, você consegue assistir a esses treinamentos. Mais alguma dúvida, pessoal? Voltamos. Pessoal, aproveitando o ensejo, e até fugindo um pouco do fiscal, tem algum cliente aqui que tá no webinar que é de Pernambuco, ou tem clientes em Pernambuco? Caso vocês tenham um cliente que seja de Pernambuco, ou vocês são de Pernambuco, independente de quem tá no webinar hoje, o XML Importa já estava junto diretamente do Cefaz Pernambuco. Temos essa questão, e tem alguns outros estados que a gente já está trabalhando, porque depende muito do próprio estado liberar a situação de forma completa, né? Então, Pernambuco a gente já conseguiu homologar tudo certinho, a gente fez todos os testes, está funcionando já. Se vocês atualizarem o XML Importa, vocês vão perceber que mudou um pouco a parte de importação. Então lá consta também a do Rio Grande do Sul, que a gente já está acostumado, e já também consta a de Pernambuco. As que estão em andamento é a de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tá? Só que a gente está em processo, porque a gente precisa muito da questão de material do próprio estado, os riscos que estão nos orientando também, porque é um material que tem que ser do próprio cliente para poder fazer essas homologações, são um material valendo, né, já. Então, agora, em seguida, já vai ter outros estados que não só o Rio Grande do Sul e não só Pernambuco, dentro do XML Importer também vai ter essas questões. Tem uma dúvida aqui do nosso amigo Marcelo. Já existe algum campo para informação dos valores de redução linear de PIS/COFINS? Marcelo, me tira uma dúvida. Essa situação da redução linear que tu está dizendo, tu tá falando da questão nova, a questão normativa nova em relação não só do PIS/COFINS, mas o ELP e IPI, situações novas em redução? Ou é uma situação, por exemplo, de monofasia, de alíquota zero? Me explica melhor qual seria essa redução que tu tá me dizendo. É a situação nova. Já tem requisição, tá? Eu posso pegar, no final, tu deixa pra mim, por gentileza, Marcelo, o teu e-mail aqui no chatzinho, que eu daí te identifico a requisição, inclusive eu te coloco como também te indicar teu código, na mesma requisição para você conseguir, monitorar ela. Qual seria seu código de cliente, Marcelo? Também além do e-mail. Eu vou verificar como é que tá a requisição e já vou te incluir nela para tu conseguir monitorar. Eu não sei se todos sabem, mas quando eu vinculo um cliente a uma requisição que é de outro cliente, todos têm acesso dentro do portal. Uma coisa que talvez nem todos saibam. Então, quando eu entro dentro do data center, vou entrar aqui em tempo real.
na parte de requisições, eu consigo ver as requisições que estão vinculadas a mim. Então, por mais que não seja para mim, que não seja para o meu código de cliente, vai aparecer e vai aparecer com a situaçãozinha dela. Você pode aqui colocar um maisinho, verificar o que está acontecendo, né? Fazer uma impressão do status dela. Aqui está a situação que a requisição está, por exemplo, essas aqui já foram liberadas. Outras situações estão em fila de espera para fazer a programação delas. Então vocês conseguem monitorar as aquisições, seja elas de vocês, ou seja elas que vocês são vinculados, que se trata da mesma coisa. Então fica essa dica caso vocês não tenham essa informação. Pessoal, nunca se esqueçam de ver dentro do YouTube também a questão desses auxiliares para vocês, né? Tem a questão da base do conhecimento também, o sistema tem esse base do conhecimento, tem todos eles, né? Tem algumas ajudas, né, nos sistemas também, tanto fiscal quanto contábil, né? E eu consigo ver algumas questões. Aqui, por exemplo, tem alguns erros da GIA, alguns poucos erros, para poder fazer a correção. Já no YouTube, eu tenho uma série Entendendo os Erros da GIA. Eu vou apresentar para vocês aqui. Eu faço desde o zero para o pessoal que vai fazer a primeira vez, ver qual é o caminho que eu estou fazendo para chegar diretamente nos lugares. Eu fiz uma série aqui de mostrar para vocês aqui, que é o Entendendo os Erros da GIA. Esse aqui é o parte 2, tá? Tem o parte 1. Esses aqui são os principais erros que a gente pega no suporte. Eu faço uma gama de erros e faço um webinar mostrando como é que tu corrige cada um deles, tá? E esse segundo, Entendendo os Erros da GIA, é quando eu desenquadro. Então, saí do Simples Nacional. E agora? E agora, José, o que eu faço? Aqui mostra exatamente o que você precisa fazer quando desenquadro. Fica essa dica também. Sem mais então, pessoal. Então, se não há mais dúvidas, de tempos em tempos a gente abre esse momento para vocês aproveitarem, tirar algumas dúvidas. Vai ter novidades no meio do caminho, pessoal, até vou adiantar. Vão haver novidades até na integração com o contábil. Tem coisas que vão ser mais facilitadas. A gente sabe que a integração com o contábil hoje em dia, do fiscal para o contábil, eu tenho que seguir algumas regrinhas, né? Então, tá para acontecer aí uma situação que em poucos cliques a gente consegue fazer essa integração para facilitar o trabalho de vocês. Eu vou ter um spoiler para vocês aí. Beleza? Então, se não há mais dúvidas, pessoal, eu agradeço a presença de todos, né? Até o próximo webinar. E, por favor, se possível, vou abrir aqui, nos sigam nas nossas redes. No próprio Instagram, sempre tem uma novidade ou outra em relação a uma chamada para um webinar ou situações novas dentro dos nossos sistemas. Fechou? Então, isso. Até a próxima.